Fala galera, beleza? Sama Show na área e agora vamos trabalhar bioquímica celular, tratando especificamente sobre os carboidratos. Para quem já viu a aula aí sobre bioquímica, falando de água e sais minerais, tudo bem? Bioquímica celular. Agora acompanha aí os carboidratos. Por favor, não esqueça, tá? De antemão, prestando atenção, acompanhando o raciocínio, fazendo suas anotações e, se possível, beleza? Se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho, fique comigo e vamos mandar ver, beleza? Galera, vamos lá, prestando atenção. Para começar aqui nós temos as características dos carboidratos. Eu vou tentar trabalhar as principais informações possíveis. Se tiver alguma dúvida, depois entre em contato, beleza? Aqui, ó. Todos os carboidratos, no caso, são açúcares, glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono, carboidratos. Então, na verdade, quando você tem ali esse conceito falando de carboidrato, você tem que lembrar o seguinte: o que é um carboidrato, na verdade? É uma substância bioquímica, ok? Que vai tratar-se como açúcares. Porém, entretanto, contudo, sobretudo, a palavra açúcar geralmente vai levar você a pensar assim: então é algo doce. Cuidado, nem sempre é considerado algo doce. Tanto é que a maior parte dos profissionais da área, eles vão trabalhar, em vez de falar de carboidrato ou açúcares, eles vão chamar tudo de glicídios. Tudo bem? O próprio livro do Amabs, lá você vai encontrar os glicídios. Você vai encontrar lá carboidrato, mas geralmente ele vai citar a palavra glicídio, ok? Em outros lugares você pode encontrar a palavra sacarídeos, hidratos de carbono. Aqui eu chamo a atenção para algo importante. Hidrato de carbono e carboidrato, a mesma coisa. Só que você tem que lembrar que hidrato está relacionado com hidratação, então está relacionado com água, beleza? A água ligada ao carbono. Então, a principal característica do carboidrato são as moléculas que estarão ligadas, tudo bem? A ideia de hidrogênio, oxigênio e o próprio carbono. É só você lembrar do CHOPS, principalmente o CHO de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tranquilo? Isso é coisa besta, você tem a obrigação de saber. Bom, carboidratos são moléculas orgânicas, basicamente formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, como já foi citado. Por favor, não esqueça dessas informações. Bacana? Continuando, os carboidratos ou glicídios, eles vão apresentar funções específicas. Primeira, fonte primária de energia. O ponto principal aqui é a ideia de energia. Então, nós vamos trabalhar a principal função dos carboidratos, que é a função energética. Porém, entretanto, contudo, sobretudo, todavia, novamente, eu chamo a atenção para essa palavrinha primária. O que isso significa? Que o nosso corpo, ou o corpo animal em si, o corpo vegetal, ou qualquer outro corpo do ser vivo, quando ele precisa geralmente de energia, a fonte principal, a fonte primária, aquela que é mais fácil dele obter energia, é quando ele vai pegar justamente os carboidratos. Por isso a ideia de uma fonte primária. Estou chamando a atenção porque vai ter outra informação, como por exemplo aqui, reserva energética. A ideia de reserva significa que eu tenho uma fonte que está guardada, armazenada. É minha fonte de energia? Sim, mas para eu produzir a energia eu preciso primeiro quebrar essa reserva. E aí eu chamo a atenção para essa outra palavra, reserva secundária. Por que é uma reserva secundária? Já que a principal função ela é ser primária para a energia. Bom, o ponto-chave é que quando a gente obtém o carboidrato, ou seja, quando eu vou utilizar como fonte principal, é porque ela é mais rápida, mais fácil de ser quebrada. Mas quando eu digo que ela é uma reserva secundária, é porque a maior reserva que nós temos é a de gordura, tudo bem? Que está armazenada no corpo. Isso não significa que nós devemos ter mais gordura no corpo, mas sim, gordura no corpo é extremamente importante. Então fica aí a atenção, tá? Fonte primária de energia para os carboidratos, mas é a reserva secundária, já que a principal se trata de gorduras. Daqui a pouco a gente vê isso. Outra função importante dos carboidratos
é a função plástica ou estrutural. Mas eu vou chamar a atenção para a palavra estrutural, que é comum aparecer em prova, principalmente para outros elementos, ok? No caso dos carboidratos, você vai lembrar muito quando ele estiver presente, por exemplo, na própria membrana plasmática, que geralmente a gente fala bem assim, né? Uma dupla camada lipoproteica. Mas existem vários carboidratos inseridos nessa membrana que fazem parte do processo de reconhecimento de substâncias externas, que vocês vão trabalhar depois, vocês vão observar depois na aula sobre membrana plasmática, beleza? Então fica a dica aí sobre a função plástica ou estrutural. Outro detalhe aqui, ó, componente estrutural, só que agora a gente vai chamar a atenção para a palavra ácido nucleico, essas duas palavrinhas aqui, ó, ácidos nucleicos, que você sabe que é o RNA e o DNA, ou DNA e o RNA. Traduzindo, eu tenho o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, tudo bem? Quando eu digo que ele é desoxirribonucleico, é porque eu tenho ali um carboidrato específico, que é a desoxirribose. E quando eu falo de ribonucleico, eu tenho um carboidrato, um açúcar específico, que é a ribose. Então, DNA e RNA vão apresentar açúcares, sim, fazendo parte da sua estrutura química. E quem quiser, tiver curiosidade, assiste lá o vídeo falando sobre ácidos nucleicos. Temos lá algumas informações importantes, beleza? Continuando. Uma outra característica, ou no caso, uma outra função importante do carboidrato, que ele é componente estrutural do ATP. E nesse caso aqui, ó, adenosina trifosfato. O adenosina trifosfato é a nossa fonte de energia, tudo bem? Só que para ter o ATP eu preciso consumir o carboidrato e transformá-lo em ATP através do processo de metabolismo, que nós vamos chamar, por exemplo, de respiração celular. Tranquilo? Em outros casos, como dos vegetais, eles realizam a fotossíntese. Professor, mas fotossíntese não é para produzir matéria orgânica? Também, mas para isso ele também precisa produzir ATP. Além disso, as plantas, além de realizarem fotossíntese, também realizam respiração celular. E tanto faz um quanto o outro precisam de ATP como fonte de energia, ou seja, como energia essencial para realizar suas funções. Então fica a dica aqui de que existe uma molécula de adenosina ligado a 3 fósforos e incluindo ali uma pentose, ou seja, nesse ATP existe uma pentose. O que é uma pentose, professor? É um carboidrato. Você já vai entender o porquê. Passando adiante, segue o raciocínio. Olha lá. Na classificação dos carboidratos, nós vamos observar que nós temos os carboidratos bem simples e outros que vão ficando mais complexos. Nesse caso aqui, nós temos os monossacarídeos. No geral, eu já falei para vocês que nós temos os sacarídeos, glicídios, carboidratos, hidratos de carbono, mas quando a gente fala da classificação, a gente vai numerar. Tudo bem? Então significa que mono, eu vou apresentar apenas ali uma molécula de carboidrato, uma coisa mais simples. E geralmente você vai encontrar o sufixo ou terminação, como a galera gosta de falar, terminação -ose. Por exemplo aqui, ó, triose, tetrose, pentose, hexose, heptose. Tudo bem? Só que lembrando, variando essas moléculas, né, variando de 3 a 7 átomos de carbono. Então você não pode esquecer, tranquilo? Você tem obrigatoriamente que lembrar que existem de 3 a 7 carbonos, átomos de carbonos nessas moléculas simples. Então se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma glicose, que é a mais comum em prova, na verdade ela é mais comum em relação a essa matéria orgânica. Ou seja, a glicose é o açúcar que mais aparece em várias reações, em várias estruturas. E até nas próprias reações químicas que nós veremos em prova, principalmente a galera que vai estudar, por exemplo, terceiro ano, falando sobre química orgânica, a glicose é a mais comum, tudo bem? Por quê, professor? Vamos já entender. Mas eu preciso que vocês lembrem do seguinte. Na fórmula geral, que é um ponto bem básico que você deve ter atenção,
A fórmula geral dos monossacarídeos, para a gente poder observar essa ideia de 3 a 7 átomos de carbono, é quando você apresenta aqui, ó, CN, tudo bem? Ou seja, carbono N, hidrogênio 2 e oxigênio N. Bom, na prática você vai estar observando que essa fórmula geral ela vai estar apresentando ali uma proporção de 1, 2, 1. Ou seja, um carbono para 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Toda vez que aumentar o número de carbono, eu duplico o número de hidrogênios. Por que, professor? A resposta está bem aqui e nós já falamos sobre ela. Não é a ideia de água? Ó, hidratação. Para ter hidratação tem que ter água, e para ser água eu preciso ter o quê? 2 hidrogênios para 1 oxigênio, H2O. Então significa que eu tenho ali um carbono ligado ao hidrogênio e o oxigênio. Eu já falei bem no início sobre o tal de CHO. Então guarda. Agora, professor, quais são os carboidratos monossacarídeos? Olha, existem vários, mas para a prova de vocês é bom vocês guardarem bem esses 3 nomes: glicose, frutose e galactose. Glicose, como eu já falei, é o açúcar mais simples e o mais comum. Tranquilo? Frutose, o próprio nome já está dizendo, é o açúcar de frutos. Beleza? E galactose, Galac, para quem já viu aí o chocolate Galac, que é o chocolate ao leite, fica a dica. É justamente o monossacarídeo que é derivado do leite. Tudo bem? É o açúcar do leite. Bacana? Galera, preste atenção, hein? Qualquer coisa volta e assiste essa parte de novo, mas vai fazendo suas anotações. Tranquilo? Se tiver dúvida, não tem problema. Quanto mais dúvida, significa que você está aprendendo alguma coisa. Vamos lá. Então agora nós temos os disacarídeos, carboidratos que se apresentam com 2 moléculas de açúcar. Peraí, vamos de novo. O que é um monossacarídeo? Não é aquele açúcar simples? Então tem uma única molécula simples de açúcar que vai variar entre 3 a 7 carbonos dentro da sua estrutura. E o que é o disacarídeo? É aquele açúcar que na prática você vai observar um mono mais um mono, ou seja, um monossacarídeo mais um monossacarídeo. No geral, eles também vão apresentar, na maioria das vezes, a terminação -ose, como vocês estão vendo aqui, ok? Essa terminação -ose dará o nome, né, ao sufixo ali do carboidrato. Mas o que é importante para nós é lembrar o seguinte: nos disacarídeos, para eu ter um disacarídeo, ou seja, um açúcar duplo, não é duplicado, é um açúcar duplo, ou seja, um açúcar com 2 moléculas conectadas, ligadas. Eu preciso aqui basicamente de reações químicas. As reações químicas que nós temos são direta, ok, e a inversa. Bom, primeiro eu vou chamar a atenção dessas 2 palavras. A galera tem mania de confundir esses nomes. Geralmente você pensa assim, tem a direta, tem a indireta. Calma lá. Não é bem assim. Existe sim a reação direta, existe a reação inversa, não indireta. Traduzindo, a direta significa que eu vou ter uma reação onde eu tenho mono mais mono, como você está vendo aqui, ó, ligações glicosídicas, ok? Grifando aqui para vocês. E aí você vai ver, ó, mono, que é uma molécula simples, mais uma outra molécula simples. Então, a ideia desse mais aqui no meio está se referindo à reação química, ou seja, uma ligação. E quando eu observo a setinha, essa seta representa a ideia de direta. Então, eu estou tendo uma reação direta, representando uma ligação glicosídica, onde vai resultar, ou seja, qual é o meu reagente? Mono mais mono. Qual é o meu produto? Esse di e a liberação de água. Então, o que você pode observar que é muito importante numa reação direta é que essa reação glicosídica ela vai se apresentar como uma desidratação. Traduzindo, eu vou estar apresentando aqui a liberação de uma molécula de água. Vocês vão ver muito isso quando apresentar, por exemplo, a fotossíntese. Ou quando você observar também a ideia da respiração celular.
principalmente a respiração celular, que as conexões que são feitas lá durante as reações químicas, existe geralmente a liberação de água e a liberação de gás carbônico. Mas esse daí é um outro detalhe que vocês verão depois. Tudo bem? Então, olhando para cá novamente, por favor, para eu observar um disacarídeo, eu tenho que lembrar que existem reações químicas diretas ou reações químicas inversas. Geralmente aparece em prova a reação química chamada de ligações glicosídicas, que ela é direta e ela funciona com desidratação, ou seja, a liberação de água. Traduzindo, eu tenho desse lado aqui, tudo bem, os meus reagentes, mono mais mono, ou seja, monossacarídeo mais monossacarídeo, e desse lado aqui eu tenho os meus produtos, um disacarídeo, que é um açúcar duplo, e a liberação de água. Por favor, não esqueça disso. Por quê, professor? Porque mais adiante nós vamos falar de outras classificações e todas elas que ocorrem ligações glicosídicas haverá a liberação de água. Agora, calma, respira fundo. Tá vendo aqui a inversa? A inversa ela quase não aparece em prova em relação à formação de carboidratos. Por quê? Porque quando eu falo de inversa, significa que está ocorrendo aqui a chamada hidrólise. Eu vou até mudar a coloração, que é para você não confundir. Tudo bem? Na hidrólise, esse lise, ele representa a ideia de quebra. Então, vou guardar aqui o lise, porque o lise ele representa a ideia de quebra. Tranquilo? Não entendi. Observa, se eu tenho uma reação inversa, então essa setinha aqui, ó, ela vai para o outro lado. Tudo bem? Se ela vai para o outro lado, significa que eu posso pegar moléculas de água, jogar no disacarídeo, que é uma molécula dupla, mas a minha intenção é quebrar essa molécula, transformando novamente em duas moléculas simples. Eu acho que essa reação química fica bem clara para vocês. Então, novamente, se eu tenho uma reação de desidratação, significa que eu estou ligando mono mais mono, formando um di, liberando água, mandando a água embora. Mas se eu faço o inverso, eu pego a água, jogo no disacarídeo e quebro em dois monos. Vamos colocar aqui de uma forma mais simples e prática. Se coloca uma barrinha de chocolate na boca. Para essa barrinha de chocolate quebrar, isso estou falando de digestão, não estou falando de parte mecânica do dente. A saliva que está na boca, ela vai reagir com o chocolate. A saliva, a base dela é água e algumas enzimas. Então, se eu tenho se eu tenho água como nesse caso como reagente, jogando no chocolate, que nesse caso vai estar representando a ideia de um açúcar duplo, ele vai ser quebrado. Para quê? Para moléculas mais simples. Então, a galera que está estudando hoje, no segundo ano, assunto de fisiologia humana, especificamente sistema digestório, onde você vai observar digestão de açúcares na boca através da amilase salivar, você está vendo justamente o que? A utilização de água através da saliva, jogando no açúcar para quebrar esse açúcar e fazer com que ele seja mais facilmente quebrado e depois absorvido pelo organismo. Então guarda bem essas duas informações. Se eu tenho uma reação direta, eu tenho uma reação de desidratação. Se eu tenho uma reação inversa, eu tenho uma reação de hidrólise. Cuidado, cuidado e cuidado, beleza? Então, professor, e quais são os disacarídeos que nós devemos lembrar na hora da prova? Verdade. Você tem aqui, ó, maltose, sacarose e lactose. Na prática, você vai observar assim, ó, de novo, mono mais mono. Se eu pego, por exemplo, glicose mais glicose, eu vou reagir e produzir maltose e vou liberar água. Se eu tenho glicose mais frutose, eu vou reagir, vou produzir sacarose e vou liberar água. Se eu tenho glicose mais galactose, eu vou reagi-la e produzir lactose e liberar água. Então, na prática, você tem ali as reações químicas muito simples, mas de ligações glicosídicas, onde eu posso estar gerando aqui, ó, maltose, sacarose e lactose. Vou traduzir agora essa informação. A maltose, ela vem aquela ideia do malte.
Não sei se você já ouviu falar whisky puro malte, ou então cerveja puro malte. Você já deve ter ouvido esse nome, malte. Malte é da maltose, então é um de sacarídeo. Sacarose é o do próprio açúcar que nós conhecemos, açúcar de cozinha. Tudo bem? E a lactose, lacta. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, mas o nome e a ideia é de leite. Tudo bem? Então, por favor, guarde bem essa ideia. Tranquilo? Aqui fica aqui algumas informações para você. Show! Passando adiante, se possível, volta um pouquinho, assiste novamente, anote, tire suas dúvidas. Passando. Carboidratos oligosacarídeos. Olha, dificilmente vai aparecer em prova alguma coisa sobre oligosacarídeos, mas é bom você lembrar que oligo é um prefixo, tá? Que vai apresentar a ideia de poucos, tudo bem? O sufixo ose é apenas para o nome, né? Maltose, sacarose, lactose, aí alguma oligofrutose, estaquiose, e algumas vão mudar, como inulina, maltodextrinas e assim por diante. Mas eu quero que vocês lembrem que oligo representa a ideia de poucos açúcares ou poucas moléculas, que nesse caso seria a união entre 2 a 10 moléculas ou 2 ou 10 monossacarídeos. Tranquilo? Geralmente vai ser glicose, 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 salvo algumas exceções como oligofrutose. Seriam várias frutoses conectadas até mesmo com glicose e assim por diante. Tranquilo? Agora, professor, então significa que um disacarídeo também é um oligosacarídeo? Perfeitamente. Se você está observando que aqui eu tenho duas moléculas ou dois monos, então representa sim uma ideia de que disacarídeo também é oligosacarídeo. Cuidado com esse tipo de informação na prova. Ela pode ser uma pegadinha maldosa. Na verdade, você tem ali uma sentença verdadeira e você acaba pensando que é falsa. Beleza? Cuidado com isso. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó, maltose, sacarose, lactose, você já conhece, né? Aqui você tem outros tipos, inulina, oligofrutose, estaquiose, geralmente estão relacionadas com plantas, maltodextrinas, a galera da bomba aí, né, os marombeiros e tal, a galera tem o costume de comprar esses carboidratos aí que é para malhar, tá? Então, maltodextrina, beleza. Passando adiante, não vou me ater a essas informações aqui. Bom, no caso dos polissacarídeos, carboidratos poli, ou seja, vários. Professor, mas vários quanto? Vários significa, nesse caso, centenas ou milhares de moléculas de glicose. Ou nesse caso aqui, vários monos. Quantos nesse caso? Bom, em número de centenas ou milhares. Então você pode ter ali algo um pouquinho grande e algo muito grande. Nesse caso, quando a gente fala de centenas ou milhares, significa que nós estamos representando uma ideia de cadeia. Bom, geralmente você vai ver a palavra polímeros ou a própria palavra cadeia. Então, quando você tem ali um polissacarídeo, significa que você tem uma cadeia de carboidrato, ou seja, um polímero, algo produzido bem grande, em número de centenas ou milhares de glicose, como por exemplo amido, celulose, hemicelulose, pectina, goma, mucilagem, quitina, vários nomes de carboidratos bem grandes, mas a gente vai entender cada um desses aqui. Bom, então você tem aqui amido, celulose, hemicelulose, pectina. Por exemplo, amido, celulose, hemicelulose, pectina geralmente estão relacionados com plantas. Mucilagem, eu já vi isso aqui relacionado com algas, tudo bem? Quitina, com os animais. Goma também tem a ver com algumas raízes, por exemplo. Tá? Então, por favor, tomem cuidado. Agora, vamos observar aqui os polissacarídeos, alguns exemplos que mais aparecem em prova. Por exemplo, aqui, amido, produzido na fotossíntese nas plantas e algas. Então, o amido, ele é justamente aquela reserva energética, aquele carboidrato que vai ser guardado como fonte de energia para ser consumido em algum momento. Mas tem um detalhe importante, como ele é produzido no processo de fotossíntese, significa que
Uma parte vai reservada para o próprio ser vivo que produziu, no caso uma planta ou uma alga, e uma outra parte desse material ele pode ser ecologicamente, né, para quem está estudando no terceiro ano, dentro da cadeia alimentar, é uma parte do material que vai ser reservado para um próximo nível. Observe que eu estou tentando aí colocar de uma forma mais técnica. A galera do primeiro ano não está vendo isso. A galera do terceiro ano vai estar vendo isso lá em ecologia, o que eu estou falando agora. Tudo bem? Então, boa parte desse material, desse amido, que é uma reserva energética, vai estar sendo produzido e armazenado nas plantas e algas, uma parte para o próprio ser vivo e outra parte para servir ao próximo nível dentro de uma cadeia alimentar. Tranquilo? Bom, o amido ele é produzido como cadeia alfa-glicose. Para quem estiver estudando aí a parte de química orgânica, no terceiro ano principalmente, vai ver que ali a estrutura da molécula de um jeito ou de outro, ou seja, ela vai estar vendo os isômeros, a parte de estrutura que ele se apresenta. Então ele pode estar de um lado, de outro, para cima ou para baixo, dependendo de como os átomos se apresentam. Então, a ideia de alfa-glicose, eu não vou me ater a isso, mas é só para você observar a ideia da estrutura da glicose, como é que ela vai estar fazendo suas ligações. Tranquilo? Então não esqueça aí, amido que você já conhece, já comeu bastante na batata, no arroz, na mandioca, macaxeira, aipim, no milho e vários outros alimentos que você já deve ter conhecido. Tranquilo? Passando adiante. Glicogênio. Galera que está no segundo ano costuma ouvir muito essa palavra, glicogênio. Principalmente o pessoal que quer fazer educação física aí, pessoal da medicina, tá? Vai estudar muito sobre glicogênio como fonte de energia armazenada. Professor, armazenada, sim. Só que lembrando, o glicogênio ele é uma fonte de energia que foi produzida e armazenada em células animais. Então aqui fica uma característica bem de diferença, na verdade, né? Quero que vocês lembrem disso. Enquanto o amido ele é uma reserva energética das plantas, o glicogênio, que tem a mesma função, é uma reserva energética dos animais. Então, nesse caso, relacionado com uma célula animal. Agora, lógico, envolvendo aqui ó, sangue, músculos e o fígado. E daí, professor? E daí é o seguinte. Quando a gente observa o glicogênio no sangue, vamos lá, galera do segundo ano, terceiro ano, prestando atenção. No sangue, geralmente, o açúcar, que vai estar na forma de glicose, ele vai estar no sangue corrente, está sendo transportado para as células ou para o fígado. Ele vai estar utilizando esse material para juntar e formar o glicogênio para ser armazenado. Armazenado onde? Nos músculos e no fígado. Então, geralmente, no sangue é para transporte. O músculo e o fígado geralmente é para armazenamento. Então, o glicogênio ele vai ser armazenado principalmente no músculo e no fígado, como fonte rápida e imediata, lembra? Fonte primária de energia. Traduzindo, para quem já estudou o assunto, sabe que o glicogênio armazenado no músculo, no fígado, em algum momento ele pode ser quebrado, transformado em várias moléculas menores de glicose para ser consumido pelas células, produzindo ATP. Acho que eu tento resumir bem bacana aqui essa parte. Tranquilo? Então guarda essas informações. Passando adiante. A celulose agora, que está representada aqui, ó, polissacarídeo, nesse caso, com função estrutural, é de origem vegetal, é produzido pelo vegetal, é armazenado no próprio vegetal. E daí, professor? E daí que a palavra principal é a ideia de estruturado. Porque a celulose, ela faz parte da estrutura da célula vegetal. Então, nesse caso, ela também vai ser, basicamente, a parte básica de uma planta. Por quê? Porque a parte estrutural da célula é a parte estrutural de uma planta. Tranquilo? E a celulose, nesse caso, é a união de vários monômeros de glicose ou beta-glicose. Agora, novamente, aquela história, né? A modificação da estrutura, como é que ela se apresenta, mas não vem ao caso. Beleza. Professor, e daí? E daí que para nós, vamos pensar assim, ó. Eu consumo, por exemplo, plantas, eu consumo verduras, né, frutos, vegetais, assim por diante. Tem celulose? É claro que tem. Mas observa, eu consumo, mas eu não vou fazer digestão. Ou seja, eu não vou digerir.
Cuidado com isso, são coisas diferentes. Você consumir uma coisa e digerir a outra. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade que os herbívoros têm. De quê? De quebrar a celulose. Ou no caso, principalmente, ou especificando a informação, de algumas bactérias e protozoários que vão fazer esse processo de digestão da celulose. Eles quimicamente vão quebrar a celulose em moléculas menores para serem utilizados como fontes de energia. No nosso caso, vou dar um exemplo bem ridículo, né? Bem esdrúxulo. Se você não mastigar direito o feijão, você vai ver nas suas fezes lá uma casquinha de feijão saindo lá no final. Beleza? Professor, isso é ridículo. Mas você nunca vai esquecer dessa porcaria. Tudo bem? Quando chegar lá no final, você dá uma olhadinha lá para suas fezes no vaso sanitário, se tiver lá um grão de feijão ou uma casquinha de feijão, você vai lembrar de mim dizendo, professor, realmente a casquinha de feijão ela não foi digerida. Show de bola, você nunca vai esquecer e vai errar isso na prova. Tranquilo? Bacana. Passando adiante. Quitina agora, galera, polissacarídeo com função estrutural, que é muito importante, principalmente quando vocês estiverem estudando no terceiro ano sobre zoologia. E é sua obrigação lembrar que os artrópodes, principalmente os artrópodes, não esquecendo aqui dos fungos, mas principalmente os artrópodes, eles apresentam o chamado exoesqueleto quitinoso. E esse exoesqueleto, que é aquela casquinha da barata, do camarão, do mosquito, ele vai apresentar um esqueleto formado de carboidrato, que é a quitina. A mesma casquinha que quando a gente come o camarão, nós apresentamos ali uma digestão fácil. Por quê? Porque o nosso organismo consegue digerir carboidrato. Nesse caso, o único problema é que ele vai apresentar uma cadeia longa e toda ela relacionada com moléculas de nitrogênio, no caso átomos de nitrogênio, tá? Professor, e daí? E daí é o seguinte, você já deve ter ouvido falar, né? Muita gente fala assim, não devo comer camarão porque eu estou com algum tipo de inflamação. Não é o camarão em si, mas como ele apresenta uma estrutura muito rica em nitrogênio, significa que a digestão dele vai ser mais pesada, significa que uma grande quantidade de amônia que existe no camarão por causa da sua excreção também vai ser consumida por você e o teu organismo, de alguma forma, ele vai apresentar um certo nível de intoxicação por amônia. Para que o nosso corpo não fique dessa forma intoxicado, o fígado, que é o nosso órgão desintoxicante, ele vai fazer o quê? Vai quebrar essa amônia em uma substância mais adequada para o nosso organismo, que é a nossa ureia. Então, a ureia depois ela vai ser eliminada pelos rins. Tranquilo, mas primeiro vai ser trabalhada pelo fígado. Bom, traduzindo, quando eu como muito camarão, significa que o meu organismo vai precisar trabalhar mais para quebrar mais essa amônia que vem proveniente do camarão. E significa que eu vou estar quebrando uma cadeia muito longa de quitina, rica em nitrogênio. Cuidado com isso, tá? E galera do terceiro ano, não esquece, tá? Principalmente os artrópodes, eles apresentam a quitina no seu exoesqueleto. Professor, nos fungos, o fungo ele apresenta como uma certa parede celular que tem quitina. Então ele tem lá uma certa casca, uma certa carapaça, uma estrutura bem simples. Quando vocês forem estudar sobre fungos, vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Que também apresenta a quitina. Tranquilo? Por favor, cuidado com isso, anote e passando adiante. Tranquilo? Para fechar, por favor, não esqueça, tá? Quais são os carboidratos que nós temos? Mono, oligo, o di, né, que é importante, polissacarídeos. Guarda a informação das duas ligações entre monos, a reação direta de desidratação e a reação inversa, que é de hidrólise. Cuidado com isso, tá? E no caso dos polissacarídeos, os quatro principais, que é o amido, o glicogênio, a celulose e quitina. Cada um representando a ideia de ou reserva energética ou de função estrutural. No mais, por favor, assista novamente, faça uma revisão, anote, tire suas dúvidas. E, se possível, de coração, eu agradeço, se inscreva, deixa seu like, compartilha, aperte o sininho e um beijão para você. Show de bola!